acesso aos apoios. Contudo, só 40% das empresas afirmam terem alguma vez beneficiado dos apoios e a tendência será para piorar, pois apenas 36% têm intenção de se candidatar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, muitas das empresas estão com indicadores que se vão meter num calvário candidatando-se à situação dos fundos comunitários. É um indicador ainda, digamos, complicado, que faz pensar todas as estruturas associadas ao âmbito de Portugal 2020 e do Centro 2020, em que a maior parte das empresas, ou grande parte, já beneficiou de apoios, 40%, né? E diz 37% que tem intenção de se vir a candidatar em termos de projeto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o indicador associado a isto, digamos, leva a repensar também algumas situações do que é que está a acontecer com o desenvolvimento dos projetos e dos apoios às empresas. Constrangimentos do acesso das empresas aos apoios. O que é que dizem concretamente? Obstáculos administrativos na apresentação de candidaturas. Isto é, tentaram enquadrar plataformas eletrónicas, neste caso, de acompanhamento do processo, mas claramente os empresários precisam do face-to-face, precisam do face-a-face, precisam dos técnicos que apoiem, precisam claramente que não seja uma plataforma que responde de uma maneira de situação muitas vezes estruturada e, portanto, isso é um dos pontos fulcrais. Há claramente uma demora na análise das candidaturas. A média citada é entre 8 a 10 meses. Existem falta de quadros técnicos na CCDRC que impedem uma dinâmica que está aqui dito de face-to-face dos projetos das empresas, sobrepondo-se a ações de fiscalização. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a maior parte dos técnicos estão mais virados para as situações de ações de fiscalização do que estão mais virados para, obviamente, apoiar os empresários numa atitude também de iniciativa. A configuração dos avisos não está direcionada para a operação económica, obrigando sistematicamente a replanear e desvirtuar os projetos de investimento. O que é que dizem muitos empresários? Dizem que eu fiz a candidatura, passado 8 a 10 meses é que foi aprovada, e a candidatura que me foi aprovada agora, o mercado mudou, e, portanto, em função desta situação, existe, o projeto já não está adequado à realidade. E depois os técnicos dizem, você não pode fazer a reprogramação e a reafetação das verbas, portanto, digamos, porque os programas não permitem. Portanto, existe aqui um problema. Por outro lado, outra das questões que vimos muito nas respostas é que os critérios de acesso aos fundos são focados em grandes empresas empregadoras. Isto é, são as grandes empresas e os grandes empregadores que, obviamente, têm aprovado os apoios e, obviamente, é uma situação também problemática. 68%, outro dos problemas é que 68%, fala-se muito neste país, e se forem ver também aqui no interland da região e do país, e da ciência, é que é preciso apoiar projetos de IDT, investigação e desenvolvimento tecnológico. O que é que aconteceu? Exemplo. No último aviso dos projetos de IDT, 68% dos projetos foram reprovados. Como é que é possível estar a bater constantemente a dizer que temos que ter projetos de empresas em copromoção com o sistema científico e tecnológico e depois as empresas candidatam-nos em articulação com o sistema científico e tecnológico e 68% dos projetos são reprovados? O porquê? Digamos. E é isto dos pontos que deveria, claramente, na análise de mérito, haver uma discriminação positiva das empresas situadas na região. Porque não tem lógica estar a falar constantemente em que é preciso projetos de investigação e quando se juntam empresas com entidades do sistema científico, é chumbados os projetos. Impacto das políticas de emprego. Tem emprego estável e 48% dos casos nunca recorreram a apoio à contratação. A maior parte das empresas da região tem um emprego, digamos, consolidado, não em apoios à contratação e, portanto, há aqui fenómenos também importantes em termos do impacto das políticas públicas de emprego e também por parte das empresas aproveitarem este incentivo. Parques empresariais.
apenas 10% das empresas que foram inquiridas estão dimensionadas para o desenvolvimento, consideram que os parques empresariais estão dimensionados para o desenvolvimento económico e para a necessidade das empresas. Isto é, a maior parte das empresas dizem que os parques empresariais, que muitas vezes são enquadrados e construídos, não estão adaptados à realidade. É preciso dar especial atenção, que é desburocratização do licenciamento, benefícios fiscais para a localização em zonas do interior e, por outro lado, planeamento integrado das zonas empresariais. É outra das questões associadas.